Você já percebeu que todo mundo é conservador em alguma coisa? Por mais progressista que uma pessoa seja, ela sempre quer conservar aquilo que ela ama. Família, amigos, tradições. No entanto, se todo mundo quer conservar algo, o que é que diferencia o conservadorismo político? Essas e outras questões nós vamos ver no excelente livro do escritor português João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários. Aqui nós vamos entender que ser conservador é ser realmente contra mudanças? Ou existe algo mais profundo por trás dessa tradição intelectual que nasceu para responder aos grandes abalos da história? Aqui nesse vídeo nós vamos falar do primeiro capítulo, a ideologia conservadora, e vamos entender se o conservadorismo é uma ideologia ou apenas uma forma de ver o mundo. Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Nesse vídeo vamos iniciar uma série de vídeos sobre o livro As Ideias Conservadoras de João Pereira Coutinho. Mas antes de continuar, gostaria que, se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal, se possível dê um like no vídeo e ative as notificações para que você seja avisado das próximas publicações. Então vamos lá, o que é a ideologia conservadora? João Pereira Coutinho começa com uma observação extremamente simples e poderosa. Todos somos conservadores em relação àquilo que estimamos. Queremos conservar nossos afetos, queremos conservar nossas lembranças, queremos conservar aquilo que nos dá sentido e estabilidade. A partir dessa constatação, o autor apresenta umas definições mais importantes do pensamento conservador, formulada pelo filósofo Michael Oakeshott. Para Oakeshott, antes de ser uma ideologia ou uma doutrina política, o conservadorismo é uma disposição, ou seja, uma maneira de estar no mundo, uma tendência humana de valorizar aquilo que já existe, aquilo que já foi testado pela experiência e aquilo que já faz parte da nossa vida. Segundo essa visão, o conservador prefere o conhecido ao desconhecido, não porque a mudança seja necessariamente ruim, mas porque toda mudança envolve o risco. E aquilo que já possuímos pode ser perdido e muitas vezes pode não ser recuperado. O conservador não acredita que o mundo seja perfeito, mas acredita que existe valor nas instituições, costumes e práticas que sobrevivem ao tempo. Por isso, mudanças devem ser feitas com cautela, não porque toda mudança seja ruim, mas porque as mudanças produzem consequências imprevisíveis e aquilo que é destruído nem sempre pode ser reconstruído. João Pereira Coutinho mostra que vários pensadores evitaram a definir o conservadorismo como uma ideologia. Ao longo da história, o conservadorismo foi descrito como um temperamento, uma fé, um espírito, uma inclinação natural da mente humana. A ideia central é que existe uma dimensão existencial do conservadorismo, que é anterior à política, algo ligado à forma como os seres humanos lidam com a mudança, a incerteza e o risco. Por isso, durante muito tempo, muitos conservadores acreditaram que a disposição natural existencial conservadora já era suficiente para explicar todo o fenômeno do conservadorismo. No entanto, surge aí uma distinção fundamental que vale a pena ressaltarmos aqui. Uma das contribuições mais importantes desse capítulo é que nem toda pessoa de disposição conservadora é politicamente conservadora. E nem todo conservador político possui uma vida pessoal conservadora. Essa distinção é extremamente relevante. Uma pessoa pode valorizar profundamente sua família, seus costumes e suas tradições pessoais, mas defender políticas progressistas. Da mesma forma, alguém pode ter hábitos pessoais bastante radicais ou não convencionais e ainda assim defender posições políticas conservadoras. Portanto, existe uma diferença entre uma atitude psicológica conservadora e uma posição política conservadora. E é essa segunda dimensão que o livro vai tratar, o conservadorismo enquanto atuação política. Outro ponto muito importante, que talvez seja um dos principais motivos para a confusão no debate político moderno, é achar que conservador é a mesma coisa que reacionário. João Pereira Coutinho, ele diz que não são a mesma coisa, muito pelo contrário, que o reacionário ele se assemelha muito ao progressista, ao revolucionário, porque ambos são utópicos. Enquanto o revolucionário tenta destruir o presente para construir uma utopia no futuro, o reacionário ele quer destruir o presente para voltar
a uma utopia passada. O conservador, ele rejeita essas duas concepções, porque o conservador, ele é realista, ele não acredita em promessas de grandeza, de um paraíso que esteja ou no futuro ou no passado. O conservador, ele é antes de tudo um prudente, um desconfiado, uma pessoa cética em relação a esses propósitos de grandeza. Nesse ponto, o autor se aproxima das ideias de Isaiah Berlin, que dizia que o pensamento conservador rejeita duas crenças fundamentais do utopismo. A primeira é a ideia de que todos os seres humanos possuem exatamente a mesma natureza e desejam as mesmas coisas, e a segunda é a crença de que todos os valores humanos podem ser realizados simultaneamente em seu grau máximo. Máxima liberdade, máxima igualdade, máxima fraternidade, sem conflitos, sem tensões, sem escolhas difíceis. E quando governos tentam transformar utopias em realidade, o que nós vimos até hoje foram guerras, violência e opressão. O século XX está aí para mostrar vários exemplos desse fenômeno. João Pereira Coutinho cita um outro grande pensador chamado Samuel Huntington, que argumentou que o conservadorismo é sim uma ideologia, mas uma ideologia diferente das demais. Segundo Huntington, liberalismo, socialismo e outras correntes políticas possuem princípios permanentes. Já o conservadorismo é uma ideologia posicional. Ele surge quando instituições fundamentais estão sob ameaça. Em outras palavras, o conservadorismo não nasce para construir um mundo ideal, mas ele nasce para proteger o mundo real. Sua função principal é reagir quando forças revolucionárias colocam em risco a estabilidade social, política e institucional. Por isso, o conservadorismo é frequentemente descrito como ideologia de emergência. Ele desperta quando percebe que algo importante está sendo ameaçado. Para ilustrar essa ideia, João Pereira Coutinho ele retorna a um personagem talvez o mais importante do conservadorismo, Edmund Burke. Diante da Revolução Francesa, Burke observou algo que poucos perceberam naquele momento. Ele acreditava que a tentativa de reconstruir toda a sociedade a partir de teorias abstratas inevitavelmente levaria à violência. A busca pela perfeição política exigiria a destruição das instituições existentes. E uma vez iniciada essa lógica, os meios violentos tenderiam a ser justificados em nome de fins supostamente nobres. Décadas antes do totalitarismo do século XX, Burke já intuía os perigos dessa mentalidade revolucionária. Sua defesa não era do passado, nem de uma sociedade perfeita. Sua defesa era do presente, das instituições concretas, da continuidade histórica, da prudência política. Ao final do capítulo, João Pereira Coutinho chega a uma definição bastante precisa. O conservadorismo é sim uma ideologia, no entanto, uma ideologia reativa, prudente, cética em relação às promessas de grandiosidade. Lembre-se, sempre que houver mudança, vai ter também uma perda de algo. E muitas vezes aquilo que é perdido não é mais recuperado. E as mudanças produzem consequências imprevisíveis. Então, mais do que perguntar como construir um mundo perfeito, o conservador tem que se perguntar o que nós podemos perder ao tentar construir esse mundo perfeito. Essa talvez seja a pergunta central de todo o pensamento conservador. E aí, o que é que você acha? Você concorda que o conservadorismo é uma ideologia? Que é apenas uma ideologia reativa? Ou não, você discorda que seja uma ideologia e acha que o conservadorismo é apenas uma inclinação existencial da mente humana para as grandes questões da história? Comente aí o que você acha e se você gostou desse vídeo, se você ficou aqui até o final, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.